Logo depois de o Brasil passar pelo momento mais crítico da crise hídrica em 2014, o governo já tinha perspectivas de uma nova crise em 2016. Um ano depois, o perigo se mantém e agora mais perto. Acompanhe as informações. Mesmo depois de passar pelo momento mais crítico da crise hídrica em 2014, o estado de São Paulo ainda teme a falta de água. E não é para menos. Ela reduziu a quantidade da região por quase 2 anos e esgotou o principal reservatório, chegando a apenas 2,9% da capacidade total do sistema Cantareira. A população nem se esqueceu do anterior e o risco de um novo racionamento já é previsto pelo governo. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou no primeiro semestre que o país pode passar por uma crise hídrica igual ou mesmo pior do que a iniciada em 2014 e que ela vai afetar o setor elétrico. Desde então, o Ministério tem criado maneiras para prevenir os estragos, como um fundo monetário para a geração de energia no Nordeste brasileiro e o desligamento de termoelétricas movidas a óleo. O professor de Direito e Gestão Alex Carneiro analisa agora o assunto da crise hídrica. Professor, essa crise pode ficar ainda pior? Infelizmente, todos os especialistas na área hídrica têm comentado que o agravamento da crise é algo que é inevitável. A crise no estado de São Paulo, professor, já foi prevista já há muitos anos por muitos especialistas. E mesmo assim, o poder público, a sociedade não se preocupou para essa situação iminente. Por que existe tanta falta de preocupação, vamos colocar assim, com a crise hídrica, com o meio ambiente? A questão da crise hídrica ela é complexa. Na verdade, eu costumo dizer que para problemas sérios, existem causas complexas e ações complexas. Sim. Ela não está apenas ligada à consciência e à ação pública, ela está associada também a toda a nossa consciência ambiental e os reflexos que isso gera no meio ambiente. Né? Não é por menos que vamos ter a conferência em Paris tratando dos impactos, né, que geram o meio ambiente e a atividade humana. Contudo, nós como brasileiros temos algumas dificuldades. Primeiro, a dificuldade de planejamento e de prognóstico, de olhar aquilo que acontece lá na frente. Segundo aspecto, dentro de um perfil patrimonialista da sociedade, nós acreditamos, né, que possuímos as coisas que estão na nossa mão e perdemos um pouco da consciência de que existem coisas que estão na minha mão, mas são públicas. Isso faz com que eu não consiga entender que a água que eu consumo não é simplesmente minha, mas é um patrimônio social, né? Eu já vi casos de pessoas que, ao falarem ou sugerirem que reduzisse o uso de água lavando a calça, assim, mas eu estou pagando, eu uso o quanto eu quiser, né? Mostra essa cultura de falta de consciência. Eu estou pagando pelo consumo, mas isso não significa que aquele bem ambiental é um bem simplesmente meu, mas é um bem público, é um bem que gera benefícios para todos. Quando a gente fala de crise, a gente também percebe que o país está vivendo um momento também de crise na economia. E algumas indústrias estão paradas, estão tentando muitas vezes retomar ali a sua atividade. De certa forma, a crise econômica pode também influenciar a crise hídrica, professor? Olha, eu acho que sim. Por quê? Porque, na verdade, a questão da água hoje, ela ainda tem o tratamento da água pelas empresas, apesar de termos muitos órgãos que fiscalizam, muitos órgãos que cuidam disso e muita legislação, o tratamento da água pelas empresas é algo ainda caro. Esse é um outro ponto que talvez devia ser tratado pelos órgãos públicos, né? Desonerar um pouco mais as empresas com os insumos necessários para o tratamento da água. Consequentemente, se eu tenho um problema econômico e se eu tenho um custo de tratamento da água na minha empresa, é óbvio que isso vai gerar reflexo. Agora, existem ações empresariais muito simples que podem ajudar no consumo, no reaproveitamento da água, né? Há pouco tempo eu soube de um projeto de um jardineiro que pediu para que houvesse o aproveitamento da água dos ar-condicionados da empresa. Isso gerou um benefício grandioso e essa pessoa foi inclusive premiada internacionalmente com essa ideia. Inclusive, nós temos outros exemplos, como o shopping lá de São José dos Campos, o Shopping Center Valley, onde eles reaproveitam toda a água usada ali nas lojas para poder serem reutilizadas, né, nos jardins, em outros pontos também. Agora, professor, é possível a curto prazo minimizar as consequências da escassez de água? Eu acho que a curto prazo é possível, até com ações particulares e públicas simples. Como? Agindo na causa. Um dos nossos principais problemas está
e não só na captação, mas no uso da água. Como eu disse, esse sentimento que nós temos de que a água nos pertence no momento em que pagamos, isso é um problema, né? Então, fica como sugestão. Eu acredito que os poderes executivos, por exemplo, municipais, poderiam exigir no licenciamento de construções que as empresas e que constroem, e até o próprio particular, ao apresentar seus projetos, obrigatoriamente apresentar projetos de captação de água da chuva, de reaproveitamento do uso da água, né? Isso já traria um resultado muito positivo. Acredito também que o poder público e as organizações poderiam criar projetos educacionais incentivando e premiando pessoas que pudessem usar a água de forma inteligente e pudessem reaproveitar. Muito bem, o Repórter Setorial recebeu o professor de Direito e Gestão, Alex Carneiro. Muito obrigado, professor, pelas suas contribuições muito importantes aqui para o Repórter Setorial. Eu que agradeço a participação. Direção defensiva e as regras para um trânsito mais seguro. Conheça as vantagens dessa rotina. São 16 horas só de direção defensiva. Nesta escola de formação de condutores, além de aprender a dirigir, o aluno tem aulas de primeiros socorros, meio ambiente e cidadania. Disciplinas que fazem parte do manual de condutores e que devem ser aplicadas no trânsito. Para evitar acidente, colisão, para evitar morte. O simulador de direção não é obrigatório, mas se o aluno optar por ele, vai ter quase a mesma sensação de dirigir no trânsito de verdade. A máquina sinaliza os perigos e cuidados que o condutor deve ter quando estiver atrás do volante. É estar trazendo para o aluno a realidade, o conhecimento de termos amanhã um trânsito melhor. Os casos de violência no trânsito vêm aumentando. Em 2014, eles subiram para mais de 38%. No Brasil, é obrigatório aulas de direção defensiva nas autoescolas. Elas ajudam o condutor a dirigir com mais atenção, habilidade e previsão. Depois de ter o carro que dirigia atingido na traseira por outro veículo, a estudante Ana Paula teve que fazer uma manobra difícil e perigosa na pista e quase perdeu a vida. Ela acredita que o acidente só aconteceu porque o condutor do outro veículo não praticou nenhuma instrução sobre direção defensiva. Porque eu estava correndo, eu diminui a velocidade. Se ele tivesse o mesmo pensamento que eu, ele também não tinha batido, porque fui a última a bater. Porque se ele tivesse mais noção do que ele estava fazendo, diminuísse a velocidade, ele não tinha acontecido isso. A direção defensiva é um conjunto de normas de segurança que devem ser aplicadas no trânsito. Entre elas estão manter distância do veículo que está à frente, não falar ao celular enquanto dirige, respeitar os limites do veículo, permanecer sempre com as duas mãos sobre o volante e não dirigir com sono e nem sob efeito de algum medicamento. Ativismo online. Com a internet regendo grande parte da vida social, muitos participam de sites que promovem abaixo-assinados. Mesmo sendo uma ferramenta de protesto em massa, alguns movimentos em redes sociais não têm valor legal. A vida dos pichadores. Reportagem mostrou a rotina de jovens que desafiam a lei, arriscam a vida para deixar suas marcas em muros, prédios e monumentos. Consumido há mais de 1000 anos, o azeite é um alimento que faz bem à saúde e pode ser usado na finalização ou no preparo de muitas refeições. Mesmo sendo o país que possui o maior volume de água doce do mundo, Brasil sofre com a crise hídrica. São Paulo é o estado mais atingido. Esses foram os destaques desta edição. Veja mais em repórtersetorial.com. Acesse. Visite também nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas.
A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet. Infelizmente, dos 4 terminais aéreos do estado de São Paulo, somente Guarulhos recebe os ônibus. Os visitantes podem degustar os pratos criados para a competição. Participar desse festival para trocar conhecimento, para mostrar o meu trabalho também. Taubaté tem sofrido vários assaltos a estabelecimentos comerciais. Os medicamentos mais comuns aumentaram de preço até... Daniel afirma que é preciso muita dedicação. Camille Dornelles, repórter setorial. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. Bem-vindo ao Repórter Setorial. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.